Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Hoje eu estou aqui para apresentar a vocês, né, o seminário da disciplina de reflexões sobre a linguística aplicada e formação de professores. Eu, Alba Valéria, juntamente com minha colega Viviane Vieira, vamos falar para vocês sobre um pouco sobre o método cognitivo, sobre o que é o método cognitivo, o que abrange, a sua origem, né, quando ele surgiu. Então, nessa aula, a gente vai tentar passar um pouco para vocês sobre o método cognitivo. Vamos lá. É muito importante para todas as profissões hoje em dia, né? Todos os profissionais, que eles aprendam desde cedo que cada pessoa, ela tem o seu perfil cognitivo, né? Eu tenho o meu perfil cognitivo, você tem o seu perfil cognitivo, então é muito interessante que cada profissional ele aprenda desde cedo isso, né? Cada pessoa tem a sua forma, tem o seu próprio padrão de captar, né? De receber e de processar as informações, né, do dia a dia, as informações que recebe, né? Então, cada pessoa tem a sua própria forma, seu próprio padrão de captar essas informações que lhes são repassadas, né? De processar, né, essas informações que lhes são repassadas. A cognição é um termo amplo que se refere ao conteúdo dos pensamentos e aos processos envolvidos no ato de pensar. Assim são os aspectos da cognição, as maneiras de perceber e processar as informações, os mecanismos e os conteúdos de memórias e de lembranças estratégicas e atitudes na resolução de problemas, né? Então, separei um pouco aqui para vocês entenderem melhor, né? O cognitivo, ele é uma expressão relacionada com o processo de aquisição de conhecimento, né? Que é a cognição. E a cognição, ela envolve diversos fatores. Então, que fatores são esses que a cognição envolve? A cognição, ela envolve o pensamento, ela envolve a linguagem, percepção, memória, raciocínio e etc, né? E esses fatores, esses diversos fatores, eles fazem parte do desenvolvimento intelectual, ok? A origem, né? Quando se originou, né? O fundador da terapia cognitiva foi Aaron Beck, né? Ele foi o fundador da terapia cognitiva, ele formulou uma base teórica coerente antes do desenvolvimento de estratégias terapêuticas, né? E quais foram essas estratégias, né? Foram construir uma teoria abrangente de psicopatologia que dialogasse bem com a abordagem psicoterápica, pesquisar as bases empíricas para a teoria e conduzir estudos empíricos para testar a eficácia da terapia. As pesquisas subsequentes envolveram diversos estágios, né? Quais foram eles? A tentativa de identificar os elementos cognitivos, né, derivados de dados clínicos em vários transtornos, desenvolver e testar medidas para sistematizar essas observações clínicas e preparar planos de tratamento e diretrizes para a terapia. Então, quem foi que originou, onde foi que surgiu, quem foi o fundador da terapia cognitiva? Foi Aaron Beck, né? Aaron Beck, ele formulou uma base coerente antes do desenvolvimento das estratégias terapêuticas. Vindo mais adiante, né, a gente descobre que esse termo, ele começou a ser usado com a publicação do livro Cognitive Psychology, de Ulrich Neisser, em 1967. Então, esse termo ele só começou a ser publicado com esse livro de 67, né? Cognitive Psychology,
No entanto, a abordagem cognitiva, né, ela só foi divulgada por Donald Broadbent no seu livro Perception and Communication em 1958, né? Levando adiante, nós podemos entender quando esse termo começou usado, que foi com a publicação do livro Cognitive Psychology, né, de Ulrich Neisser, de 1967, mas, no entanto, essa abordagem, ela só foi divulgada com a publicação desse outro livro, né, de Donald, que foi Perception and Communication, em 1958. Mais adiante, né, se fala como o método consiste. Como esse método consiste, né? O que é a psicologia cognitiva, em que ela consiste no ramo da psicologia que trata do modo como os indivíduos percebem, aprendem, lembram e representam as informações que a realidade fornece. A psicologia cognitiva funciona como principais objetivos de estudo a percepção, o pensamento e a memória, procurando explicar como o ser humano percebe o mundo e como utiliza-se do conhecimento para desenvolver diversas funções cognitivas, como falar. Quais são essas funções? Raciocinar, resolver situações, problemas, memorizar, dentre outras. Ok? Então, nos dias atuais, né, o que a gente leva disso tudo é que hoje em dia se é muito falado em diversidade, não é verdade? Para a gente, para nós seres humanos, aprender a conviver com a diversidade, seja ela religião, etnias, né? É falado muito sobre isso nos dias atuais, mas pouco se é falado sobre a diversidade cognitiva, que foi o que foi falado no início, né? Que cada ser humano, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu padrão de captar e de receber informações. Bom, dando continuidade aqui à disciplina de Reflexões Linguística Aplicada em Formação de Professores, os componentes são eu, Viviane e Alba Valéria, como foi falado no início, nós fiquemos com o tema método cognitivo. E eu vou falar aqui sobre os objetivos do método cognitivo, ou seja, eles enfatizam relembrar ou reproduzir o que foi aprendido, o que envolve a resolução de alguma atividade intelectual para o indivíduo. E eles têm que determinar o problema essencial. Então, o objetivo dele é detectar o problema essencial do indivíduo. Vou falar agora aqui um pouco sobre as vantagens e desvantagens. Falando um pouco aqui sobre as vantagens, ela é comprovada cientificamente sobre o método cognitivo. Ela trata a origem do problema, modifica o raciocínio e o comportamento do paciente, é objetiva e trata desde os problemas pequenos até os distúrbios graves. A desvantagem que é possível listar que sem o compromisso do paciente com o método terapêutico, terapia comportamental, dificilmente conseguirá os resultados almejados. E para concluir sobre os métodos cognitivos, ela busca compreender a maneira que as pessoas percebem, aprendem, recordam e representam determinadas informações como impactam em seu comportamento. Então, a cognição é o conceito da parte do reconhecimento de que ninguém consegue capturar a realidade em sua essência. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.